Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que se uma articulação do seu corpo não funcionar da maneira correta, ela pode influenciar negativamente em todas as outras? E aí o seu exercício pode ser jogado no lixo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui que depois da vinheta a gente vai falar sobre funções articulares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal do Treinamento Mais Funcional, que é um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento mais funcional. E só para não deixar passar, eu acabei me esquecendo no vídeo anterior de falar sobre os padrões dos membros superiores. Então eu vou falar aqui rapidinho para vocês ficarem com essa informação também, não ficarem com a informação pela metade. Nos membros superiores a gente tem os padrões de empurrar e puxar. Toda vez que eu empurro, tô distanciando a minha mão do corpo. Toda vez que eu puxo, eu estou aproximando a minha mão do corpo. E aí a gente tem puxar e empurrar vertical, que é todo o movimento que eu faço de puxar ou empurrar acima da linha do meu ombro. E a gente tem o movimento de puxar e empurrar horizontal, que é todo o movimento que eu faço de puxar ou empurrar abaixo da linha do meu ombro. E agora vamos para o assunto da aula de hoje, que é sobre funções articulares. E antes da gente começar a entrar nesse assunto mesmo, sobre qual é a função de cada articulação do nosso corpo, a gente precisa entender o que é uma articulação. Eu vou trazer um conceito o mais básico possível para vocês. A gente não vai entrar muito a fundo nessa questão de articulação, porque senão a gente teria que reservar um vídeo só para isso. Então mais para frente a gente pode falar sobre isso, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que é uma articulação, se por acaso não entendem ainda. Então o que seria uma articulação? É o local do corpo onde um ou mais dois ossos se encontram. Exemplo simples para vocês entenderem de uma vez por todas. Nossa articulação do cotovelo é o osso do húmero, aqui do braço, se encontrando com os ossos rádio e una do antebraço. Então esse encontro de um ou mais dois ossos forma uma articulação. A partir desse conceito bem básico, lembrando para vocês, é muito básico, em um próximo vídeo a gente vai abordar essa questão de articulação em um vídeo propriamente para isso, mas hoje vamos falar sobre funções articulares. A função articular nada mais é do que como nós esperamos que a articulação se comporte durante o nosso dia a dia ou durante um movimento específico. E para ficar mais claro, a gente vai utilizar uma abordagem do Gray Cook. Olha o Gray Cook aí aparecendo de novo, ele já apareceu no outro vídeo. Então a gente vai utilizar uma abordagem dele que ele chama de Joint by Joint, que nada mais é, traduzindo para o português, do que articulação por articulação. Ele analisa cada articulação, claro que não todas do corpo, porque seria impossível a gente colocar isso dentro de uma abordagem, porque são muitas, mas hoje a gente vai falar sobre as principais com a abordagem do Gray Cook. Então essa abordagem identifica a função primária da articulação. Por que eu dei ênfase nesse primário? Porque a função da articulação pode ser ou mobilidade ou estabilidade, mas não significa que uma articulação estável, que tem como função primária a estabilidade, não precise de mobilidade também, mas a gente vai trazer aqui a função primária da articulação, para a galera não vir aí ver e falar, mas o quadril ele tem que trabalhar mobilidade, mas ele também precisa de estabilidade. A gente sabe disso, uma articulação estável precisa de mobilidade, uma articulação móvel também precisa de estabilidade, mas a gente vai trazer a função primária de cada uma das articulações. E antes de nós entrarmos de fato nas funções das articulações, a gente precisa saber o que é essa estabilidade e também o que é essa mobilidade, para daí a gente partir para as articulações e entender as funções que cada uma exerce ou deveria exercer. Em uma definição de mobilidade existem várias, tá bom? A gente sempre vai encontrar definições distintas na área do treinamento, no campo da pesquisa. Então, uma das definições que eu mais me identifico é com o Michael Boyle, de novo, outra vez a gente citando ele aqui, a gente já citou no outro vídeo. Então, a definição que ele traz pra gente sobre mobilidade é o seguinte: ele diz que mobilidade é a liberdade de movimento em segmentos móveis, que inclui tanto amplitude de movimento quanto flexibilidade. A amplitude articular é o quanto nossa articulação consegue se mover dentro da cápsula articular. Se vocês não entendem muito bem ainda essa questão da articulação, ainda não se preocupem, em outros vídeos a gente vai abordar. Não entendeu? Deixa eu passar um pouquinho, que mais pra frente a gente vai trazer essa informação pra vocês. Então a amplitude articular é o quanto essa articulação consegue se movimentar, o grau de amplitude que ela tem, sem compensar com outras musculaturas ou outras articulações. E a flexibilidade são os músculos e tendões que são envolvidos nessa articulação, o quanto eles são flexíveis e o quanto eles possibilitam que esse movimento aconteça. Ou seja, a mobilidade é quanto a articulação consegue se mover, a capacidade que essa articulação tem de se mover e o quanto essas estruturas que compõem a articulação, estrutura óssea, articular, tendínea, têm a capacidade e como elas se comportam durante esse movimento da articulação. E aí agora a estabilidade. A estabilidade a gente pode dividir em dois tópicos: estabilidade estática e estabilidade dinâmica. Estabilidade estática é o controle isométrico da articulação em todas as direções sob carga ou tensão. Quando está recebendo carga ou tensão a articulação, a gente consegue controlar isometricamente. Isometricamente é sem movimento, produzindo força sem movimento. Então, quando a gente consegue controlar isometricamente essa articulação sob carga ou tensão, a gente está tendo uma estabilidade estática.
E aí a estabilidade dinâmica, que é o controle da integridade e do alinhamento articular em um plano de movimento ou direção particular, enquanto o movimento ou a força é gerada no sentido contrário. Então não é muito difícil, parece ser difícil, mas não é, presta atenção. É basicamente você controlar a sua articulação, deixar ela estável, enquanto uma força externa está sendo imposta nessa articulação no sentido contrário da força que você está fazendo. Então imagine um exercício rosca direta, por exemplo. Não tem nada de funcional nesse exercício, mas só para a gente analisar a articulação do cotovelo. A gente quer fazer uma flexão de cotovelo e a carga quer fazer uma extensão. Então ela está agindo no sentido contrário. A gente está querendo subir o peso e a carga está querendo descer. Basicamente isso. Claro que em outras situações, em outras articulações, isso fica bem mais complexo. Às vezes um movimento só tem vários planos de movimento dentro daquela mesma articulação. Então uma articulação que é muito móvel, você tem que estabilizar ela em vários planos, em vários eixos. Mas, para ficar bem simples, é dessa forma. A carga externa está trabalhando em uma direção e você tem que fazer força para trabalhar na direção oposta. E deixar a articulação estável dessa forma. Bem simples, claro, mas é o suficiente para entender. E antes da gente entrar nas articulações, só quero dizer que posteriormente a gente vai publicar vídeos aqui também sobre como trabalhar essa mobilidade ou estabilidade em determinadas articulações. E agora a gente vai para as funções propriamente ditas das articulações. Se vocês prestarem atenção na lousa, tá de cima para baixo, mas se vocês transferirem isso para o corpo, a gente vai de baixo para cima. Primeira articulação, articulação do tornozelo, uma articulação que precisa de mobilidade. Joelho precisa de estabilidade. Quadril, junto com a articulação do ombro, são as duas articulações mais móveis do corpo. Então quadril, mobilidade. Subindo um pouquinho mais, coluna lombar, estabilidade. A galera que assistiu o vídeo anterior já sabe como trabalhar a estabilidade da coluna lombar. Se você não assistiu ainda, vai lá, clica no card. Subindo um pouco mais ainda, coluna torácica, mobilidade. E aí mais pra cima, coluna cervical, mobilidade também. E aí a gente vem pro membro superior, ombro, mobilidade, cotovelo, estabilidade, punho, mobilidade. Reiterando e frisando, por favor, entendam isso, que uma articulação que tem como função primária a estabilidade não quer dizer que ela não precise de mobilidade e vice-versa. Aqui a gente está falando da função primária. E aí o ponto mais importante dessa abordagem é o Greco que diz o seguinte: se uma articulação não estiver desempenhando a função dela corretamente, com certeza ela vai atrapalhar outras articulações acima ou abaixo. Um exemplo para ficar claro para vocês: se a articulação do quadril não tem mobilidade de flexão suficiente, quem vai compensar essa mobilidade vai ser a coluna lombar. Só que lembra que eu falei para vocês que a coluna lombar ela tem como função primária a estabilidade? Então se ela começar a se movimentar muito por conta dessa falta de mobilidade do quadril, pode ter certeza que você vai ter dor e possivelmente também vai ter lesão. Esse exemplo que eu dei para vocês, o quadril e a coluna lombar, eles estão próximos, mas isso não é uma regra, tá? Se por exemplo eu tenho uma falta de mobilidade no tornozelo, essa falta de mobilidade pode afetar a minha cervical. Eu posso ter dor na cervical e eu nem sei de onde está vindo, só que é por falta de mobilidade no tornozelo. Então articulações que estão distantes também estão interligadas e uma pode influenciar na outra sim. Por isso a avaliação funcional é tão importante, porque a avaliação funcional ela vai apontar pra gente o sítio da dor. O que seria esse sítio? A causa da lesão. E não onde essa lesão foi aparecer, onde a gente está sentindo dor. Geralmente eles não são a mesma coisa. Então a causa da lesão, igual eu falei pra vocês, é no tornozelo, só que a dor está aparecendo na cervical. Então a gente precisa de uma avaliação funcional, uma avaliação minuciosa para saber onde está essa causa da lesão e aí tratar essa lesão da maneira correta. Por isso que muitos esportistas, principalmente, têm uma lesão, tratam aquela lesão no local da dor e não a causa dela, e aí um mês depois já está com a lesão novamente. Por quê? Porque não tratou a causa tá lá ainda. Só tratou a dor. Só tratando a dor não vai adiantar de nada, porque a causa da lesão ainda está lá. Então, conforme você for praticando o seu esporte de novo, ou no seu dia a dia, no seu cotidiano, a lesão vai voltar a aparecer, a dor vai voltar a aparecer. Então, resumindo o que a gente falou hoje, funções articulares, a função é como a gente espera que essa articulação se comporte no nosso dia a dia ou durante algum movimento. Essa função pode ser mobilidade ou estabilidade. Estabilidade a gente pode dividir entre estabilidade estática e estabilidade dinâmica. E aí as funções que precisam de mobilidade: tornozelo, quadril, coluna torácica, coluna cervical, ombro e punho. Articulações que precisam de estabilidade: joelho, coluna lombar e cotovelo. Lembrando que uma articulação que precisa de estabilidade não quer dizer que ela não precisa de mobilidade. E o ponto mais importante da aula de hoje: se uma articulação não estiver desempenhando o seu papel funcional, o seu papel que ela tem que desempenhar, as outras articulações acima ou abaixo podem e vão ser afetadas. Agora eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês estão curtindo o conteúdo e não quer perder nada. Ativa o sininho das notificações, deixa o like se você curtiu o vídeo, é importante pra gente saber se vocês estão gostando ou não. Se por acaso vocês não concordaram com alguma coisa que eu falei, quiserem acrescentar alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aí que eu vou responder todos vocês. E me sigam lá nas redes sociais, que lá vocês têm um contato no dia a dia comigo. Muito obrigado e até a próxima.